Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um Conversando com Economistas, edição especial. Hoje estamos juntos com a Comissão de Economia e Debate aqui do Corecon São Paulo, que vai abordar um tema extremamente relevante para todos que acompanham o cenário econômico. Vamos abordar hoje o seguinte tema: entendendo as estatísticas de investimento direto. Este é um tema de grande importância, especialmente em um contexto que os fluxos de investimentos internacionais têm um impacto direto na economia brasileira. Para nos guiar nessa discussão, contamos com a presença de um especialista no assunto. Nosso convidado de hoje é o Tiago Vieira, que é chefe de subunidade da Divisão de Balanço de Pagamentos do Departamento de Estatísticas do Banco Central, a quem nós já agradecemos a presença do Tiago aqui nessa atividade do Corecon São Paulo. O evento conta também com a participação do nosso presidente, o presidente aqui do Corecon São Paulo, Pedro Afonso Gomes, e também do economista e integrante da Comissão de Economia em Debate aqui do Corecon, João Emílio, que será o mediador desta importante discussão. Para iniciarmos aqui a nossa conversa, vamos passar a palavra para o nosso presidente, Pedro Afonso. Presidente, seja muito bem-vindo. Olá, obrigado, Renato. Obrigado, João Emílio, pela condução. Obrigado, Tiago, pela disponibilidade de vir tratar conosco, com os economistas de São Paulo e, por extensão, economistas do Brasil, sobre esse tema tão relevante para o desenvolvimento do país, né? Então, eu quero saudar também aqueles que estão nos assistindo na TV Economista, porque acredito que nós tenhamos aí uma oportunidade de conhecer algo que normalmente não tratamos. Então, tenho a certeza que as informações que o Tiago vai trazer, por iniciativa da Comissão de Economia em Debate, são fundamentais. Estou aqui eu mesmo atento, muito atento, porque me interesso profundamente por esse tema. Obrigado e vamos seguir adiante neste evento. Obrigado, presidente. E agora vamos passar a palavra para o nosso integrante aqui da Comissão de Economia e Debate, também economista, João Emílio, que vai conduzir essa atividade de hoje. João, seja muito bem-vindo. Obrigado, Renato. Obrigado, presidente Pedro Afonso. Tiago, pela presença. Tiago, mestre em Economia pela Unicamp, chefe de divisão de balanço de pagamentos, um dos grandes especialistas no tema de balanço de pagamento de modo geral e nesse tema específico que a gente vai conversar hoje. O nosso objetivo aqui é discutir algumas questões práticas e metodológicas sobre investimento direto recebido pelo Brasil. A gente sabe que o Brasil tem uma posição relevante nos fluxos de investimento direto estrangeiro e isso acaba tendo um papel importante no equilíbrio do balanço de pagamentos. Então, para essa conversa, Tiago, a gente queria cobrir, acho que, 3 temas principais, o que não impede que a gente, eventualmente, possa levantar outras questões ao longo da conversa, mas começando por questões um pouco mais conceituais e chegando a algumas mais práticas, né, que vêm sendo, inclusive, discutidas na imprensa especializada em economia. Então, acho que para a gente começar com essa parte mais conceitual, queria que você falasse um pouco para a gente sobre o trabalho na divisão de balanço de pagamentos do Banco Central e explicasse os principais aspectos metodológicos da construção de estatísticas, trazendo os principais conceitos para a gente poder explorar na sequência. Obrigado, João. Prazer conversar com vocês todos. A divisão de balanço de pagamentos, ela cuida das estatísticas do setor externo como um todo, né? Isso envolve reservas internacionais, dívida externa, conta corrente e investimento direto, que é uma conta fundamental. De fato, quando a gente olha para as séries históricas, a categoria funcional do investimento direto, ela é a mais importante em termos de financiamento do balanço de pagamentos, né? Mesmo conta corrente, às vezes o déficit é maior, menor, houve alguns períodos de superávit em conta corrente, e na parte do financiamento, os empréstimos, lá na categoria de outros investimentos, ou investimento em carteira, ele costuma flutuar mais, é algo com mais volatilidade,
né? Então, em determinados pontos da série, você pode ter saídas, né, de investimento em carteira. O investimento direto, a discussão é o ingresso líquido, ele vai ser mais alto ou menos alto, mas ele é sempre positivo, né? Então, acho que isso diferencia essa modalidade aí de capital estrangeiro das demais. Em termos metodológicos, né, e de definição, acho que primeiro vale pontuar a espécie de governança ou como que essas definições elas são construídas, né? Então, não é raro a gente encontrar algum tipo de informação na imprensa, por exemplo, que faz uma afirmação do tipo: o Banco Central considera isso como investimento direto ou não considera aquilo como investimento direto. Na verdade, essas definições elas são construídas, elas são elaboradas por diferentes organismos internacionais, né? O FMI é o organismo mais importante na elaboração do Manual do Balanço de Pagamentos, que abarca aí todas as transações entre residentes e não residentes, não apenas investimento direto. E para determinados grupos de contas, tem outros organismos que, de alguma forma, auxiliam, né, ou cobrem essas contas em mais detalhes, né? Então, as Nações Unidas, por exemplo, são muito têm um papel relevante lá na parte de comércio de bens e serviços. E para o investimento direto, a OCDE é um organismo bastante importante que edita um manual específico do investimento direto que está em processo de revisão, inclusive. Então, todas essas estatísticas do investimento direto, inclusive, elas estão dentro do arcabouço geral das contas nacionais, né? A gente costuma brincar que quando tem alguma definição estranha, mas por que foi feito dessa maneira, né? Por que o conceito é aquele? Eu não estou entendendo bem. Aí a gente brinca e fala, não, é culpa dos compiladores de contas nacionais que precisavam ter consistência entre as estatísticas e aí formularam dessa maneira. Então, só para esclarecer, né, que o Banco Central ele não define diretamente a metodologia, né? A gente é um tomador da metodologia que tem que ser padronizada, né? O valor da padronização da metodologia tanto para a série no tempo de um determinado país, você conseguir avaliar qual é aquela trajetória, né? Se está crescendo ou se está caindo, mas também na comparação entre os diferentes países. Então, de fato, o Brasil é um dos maiores receptores de investimento direto do mundo, né, há vários anos, e essa comparação só é válida se os países estiverem retratando a realidade econômica nas suas estatísticas com os mesmos conceitos, de uma mesma forma, né? Então, daí vem a comparabilidade. E antes de entrar diretamente no conceito, acho que vale a pena mencionar também uma evolução que existiu nos últimos anos, né, talvez na última década, últimas 2 décadas, do papel do Brasil junto a esses organismos internacionais. Então, eu diria que até um determinado momento, o Brasil era um tomador direto dessa metodologia, né? O esforço era, vamos entender, né, os conceitos, vamos ver a melhor forma de aplicar aqui nas estatísticas brasileiras. Né? E a partir de um determinado ponto, o Brasil tem conseguido fazer uma inserção dentro desse fórum de discussão metodológica, né? Então, eu, outros 2 colegas do Departamento de Estatística, participamos dos grupos hoje para a definição metodológica, né? A gente terá, no ano de 2025, né, previsto a publicação do novo Manual de Contas Nacionais, vai ser em 2025, e da 7ª edição do Balanço de Pagamentos, da 5ª edição do Manual de Investimento Direto. Então, o Banco Central hoje não define diretamente a metodologia, mas participa dentro desses grupos. E a participação conte experiências dos seus países. Se a gente usar o conceito dessa forma, vai funcionar bem dentro do seu país? Está conversando corretamente com contas nacionais? Então, são fóruns de discussão muito amplos, né, em que os representantes do Brasil têm sido mais propositivos na hora de fazer a redação, de colocar o conceito, e acho que isso faz sentido, considerando a importância do Brasil nesse mercado, né? Se você é um dos receptores maiores de investimento direto,
faz sentido ter uma voz mais ativa aí para essas definições. Mas aí, ao final das inúmeras discussões, né, revisões dos papers que antecedem a revisão do manual, chega-se a uma metodologia que aí é colocada para todos os países. Em termos de investimento direto, a questão é, ao se defrontar com diferentes modalidades de capital, a definição era, existe algum tipo de investidor que participa das determinações estratégicas da empresa, né, olhando para o longo prazo, porque você pode ter um investidor que diz, eu vou em bolsa comprar aqui uma quantidade de ações que equivale a 0,001% da empresa, que não vai estar no dia a dia lá, dos fundos e das definições. Existe um outro investidor que, sim, participa efetivamente, né, numa relação de longo prazo do que vai acontecer com a empresa, né? Essa é a definição, mas ela é difícil de ser implementada, né? Então, poxa, mas será que um país vai dizer que esse investidor aqui participa da gestão da empresa diretamente e outro vai dizer que não, podem ter opiniões diferentes? Sim, isso pode acontecer. Então, a regra prática, né, para inferir, né, de que forma esses países estão realizando a gestão da empresa foi definida como 10% de poder de voto. Então, o investidor é um investidor qualificado como investidor direto se ele detém 10% ou mais do poder de voto de uma empresa, né? Podia ser capital também, participação no capital direto, mas tem algumas estruturas societárias em que você pode ter ações de classes diferentes, que umas dão poder de voto e outras não dão, só participação nos lucros, etc., né? Então, essa é a definição. E aí, uma vez verificada a existência dessa relação de investimento direto a partir dos 10% de poder de voto, é que tanto as transações quanto os estoques são apurados lá dentro da estatística. Então, acho que esse é um resumo assim, do que seria essa governança internacional metodológica, né, para discutir padrões e também a regra básica do investimento direto. Muito bem, eu acho que Tiago, acho que o João ele deu uma caída na internet dele, a gente vai aguardar, né? Enquanto isso, a gente continua o debate. Pedir para você falar mais um pouquinho dessa, assim como eu introduzi no início da minha apresentação, né? Que esse tema ele é de grande importância, principalmente no contexto em que os fluxos de investimentos internacionais têm um impacto. Que impacto seria esse direto da economia brasileira? Acho que o principal impacto do investimento direto é na forma de financiamento, né, do balanço de pagamentos. É o funding principal hoje, o mais importante, e isso já vem historicamente. E a questão da forma como a gente observa ou encara, né, esses fluxos é um investimento que já está direcionado para que as empresas aqui no Brasil, né, as empresas de investimento direto, consigam realizar as suas atividades. Essas atividades são as mais diversas. Existem empresas de investimento direto no setor industrial, no setor de serviços, no setor primário, todas elas. Elas podem compor os seus investimentos a partir de diferentes fontes, e uma fonte principal ou tradicional é essa dos recursos que são aportados pelo investimento direto, pelo investidor direto, ou recebidos sob a forma de um crédito. Então, o primeiro corte que a gente tem dentro da estatística geral de investimento direto são duas modalidades: a modalidade participação no capital e a modalidade conhecida como empréstimos intercompanhia. Não é um nome muito preciso e parte da culpa dessa imprecisão é nossa, né, de ter traduzido para o português dessa forma. Na verdade, as operações entre empresas do mesmo grupo são operações de crédito, não importa o instrumento. Então, hoje, o crédito comercial é algo muito importante dentro do investimento direto e operações
entre empresas do mesmo grupo, né? Empréstimo também é um instrumento importante, mas, enfim, todos os instrumentos estão abarcados aí nessa relação. E a ideia é que a empresa aqui no Brasil, para conseguir realizar suas atividades, ela pode, de fato, ser financiada de diferentes formas, né? Por questões contábeis, questões tributárias, questões de estratégia do grupo, um mesmo investimento no sentido real, né, de como a empresa vai gastar aqui, pode ser financiado por um acréscimo de capital ou por uma cessão de crédito, né? Eu gosto muito de citar o exemplo de uns anos atrás, onde havia um consórcio de empresas estrangeiras, de grupos multinacionais, que iam explorar petróleo no Brasil e participaram lá dos leilões, né? E aí, no momento de pagar a outorga e também de realizar outros gastos, né, posteriores, o que a gente viu é metade das empresas que compunham esse consórcio optaram por aumentar o capital da empresa operacional aqui no Brasil e a outra metade concedeu um empréstimo, né, realizou um crédito. E, domesticamente, esses recursos foram utilizados para o mesmo projeto, né, ou da mesma forma. Então, é difícil você carimbar o recurso e diferenciar o uso de acordo com o instrumento. Foi por observar esse tipo de forma de atuação das empresas que a metodologia reconheceu, né, que o investimento direto não é só capital, mas é também aquele crédito que, porventura, venha a ser concedido pelo seu investidor lá de fora. E só um adendo aí, talvez mais técnico, né, em termos metodológicos, é que essa classificação, né, do recurso tomado por empresas do mesmo grupo, né, concedido e tomado por empresas do mesmo grupo, ela não vale, né, não qualifica como investimento direto de forma bem simplificada para instituições financeiras, né? Porque as instituições financeiras, o negócio delas é crédito. Então, se o volume de empréstimos concedidos entre bancos residentes e bancos não residentes, fosse classificado como investimento direto, você ia ter uma montanha ali de recursos que ia ser mais difícil de enxergar aquele das empresas não financeiras, né? Então, só para fazer essa qualificação. O João está de volta? Só para você entender, João, enquanto você saiu e voltou, o Thiago estava falando sobre o impacto que esses fluxos de investimento internacional têm direto na economia brasileira. Voltamos contigo agora. Excelente, Renato, obrigado. Desculpa aí, Thiago, eu caí aqui por falha operacional minha, não dá nem para colocar a culpa em terceiros. Não é nem a empresa de investimento direto que prevê o sinal de internet aí para você. Exatamente, exatamente. Mas olha só, eu peguei quase toda a explicação, achei interessante, só para entrar em algum exemplo aqui, porque a gente tem um público diverso, então tem, enfim, economistas formados com experiência já, tem estudantes também. Você falou sobre o critério para classificar o investimento direto, né, que é o 10% no controle, né? Então, se a gente pegasse, por exemplo, aqui, uma empresa, um investidor que comprasse 10% das ações de uma empresa brasileira, se fosse 10% das ações preferenciais, isso não entraria como investimento direto. Se fosse 10% de ações ordinárias, entraria? Tem esse tipo de classificação também? Depende do que a ação te dá direito. Então, a regra, ela parou, no passado ela olhava para a participação no capital e migrou para o poder de voto. Então, certo, independentemente da forma como você conquistou o poder de voto, se você tiver 1% do capital da empresa, né, mas é uma ação com a característica que te dá esses 10% de votação, isso é considerado como investimento direto. Tá claro, tá claro. Acho que antes da gente entrar em algumas perguntas aqui que eu tinha, acho que seria legal se você pudesse, não sei se você tem os dados na mão, mas falar um pouco das estatísticas, de um panorama recente do investimento direto estrangeiro recebido pelo Brasil,
Você comentou no início da importância para o financiamento do balanço de pagamento, só para a gente ter uma noção aqui de grandeza da importância desses fluxos. Não, excelente. O investimento direto, olhando lá numa série de 2010 até o ano passado, por exemplo, ele tem flutuado ao redor entre 3% e 3,5% do PIB. É mais ou menos essa média histórica. De 95 para cá, 3,1%, de 2010 para cá, 3,5% do PIB. Então, isso caracteriza como o fluxo de capital mais importante aí que o Brasil recebe, e aí investimento direto eu estou considerando tanto a participação no capital quanto as operações entre empresas no mesmo grupo, a intercompanhia. A pandemia afetou muito, né, esse recurso, aquele gráfico aí que acho que serve para várias variáveis, né, de mergulho no momento da pandemia e depois recuperação, algumas variáveis acima do nível pré-pandêmico, outras igual, outras ligeiramente abaixo, mas acho que ela se aplica aí para o investimento direto também. Então, uma ordem de grandeza pré-pandemia era algo como 80 bilhões de dólares que o Brasil vinha recebendo anualmente. Esse é o ingresso líquido, né? Ele considera as duas modalidades e considera também o ingresso bruto e a saída bruta, né? Porque, só lembrando, se um investidor direto compra, né, ou cria uma empresa aqui no Brasil, isso é um ingresso. Mas pode ser que esse proprietário não residente também descapitalize a empresa, reduza o capital ou venda essa empresa para um outro residente. Tá? Então, isso é uma redução do passivo de investimento direto do Brasil. Então, considerando as duas modalidades, as entradas e as saídas, a gente tinha algo como 80 bilhões, esses 3,1%, 3,5% do PIB, e isso mergulha lá embaixo, né? Em 2020, 2021, são anos em que esse fluxo vai para um pouquinho menos de 40%, um pouco mais de 40%, né? Reduz a metade. No percentual do PIB, esse impacto é menor, né? Por conta da própria redução ou desaceleração do produto, mas também você tinha um câmbio abaixo de R$4 aí, essa época, e esse câmbio foi para cima de R$5, né? Então, o PIB medido em dólares também é afetado. E aí, a gente mergulhou na pandemia para algo como 2,5%, 2,6% do PIB, era o que esses ingressos líquidos de investimento direto representavam. E estamos agora, acho que já completamos a recuperação, voltando para um patamar aí de 70 bilhões de dólares, é mais ou menos o que vem rodando, né, o investimento direto, e em torno de 3% do PIB também. Então, acho que são valores importantes. No janeiro a setembro de 2024, a gente tem algo como 56 bilhões de dólares de ingresso, contra 50 bilhões no janeiro e setembro de 2023. Então, é algo como estabilidade ou um crescimento moderado aí, e vamos ver como a gente termina o ano de 2024. Mas acho que, retirada a pandemia, a caracterização mais estrutural é de uma importância muito grande dos fluxos de investimento direto para o Brasil. Só uma pequena digressão, né, que eu acho que dá um caráter mais histórico para a diversificação mesmo da economia brasileira, é que quando a gente olhava lá nos anos 70 ou nos anos 80, era uma conta assimétrica, no seguinte sentido: na parte do ativo, o investimento direto realizado por empresas, né, ou pessoas físicas aqui do Brasil no exterior, ela era estatisticamente, ou em termos macro, insignificantes, né? E hoje a gente já tem um movimento mais importante aí nesse sentido. Então, para ilustrar a ordem de grandeza, né, o estoque de investimento direto no país, no Brasil, é superior a $1 trilhão, né? A gente deve ter algo como 1,2, 1,3 trilhão aí, e o estoque do investimento direto brasileiro no exterior está se aproximando de 500 bilhões. Então, ainda é menos da metade, né? Mas tem uma ordem de grandeza importante. E aí, esses números que eu dei de 80 bi ou de 70 bi se referem só ao investimento direto
no Brasil, né? Tem alguns analistas que gostam de olhar os dois fluxos ao mesmo tempo, mas não deixa de ser uma forma na parte de bens, a gente fala de corrente de comércio, né? Não sei se existe a expressão corrente de investimento direto, acho que não, mas eles têm se ampliado, né? As ordens de grandeza, os dois são significativos, né? Acho que isso é um ponto. E esse fenômeno do ativo é um fenômeno um pouco mais recente. Uma outra caracterização que acho que é importante é que quando a gente olha economias desenvolvidas, elas costumam ter um investimento direto da mesma magnitude do investimento em carteira, né? Olhando títulos e tal. O investimento em carteira do Brasil é significativo, né? Mas quando a gente olha ali em termos de posições, você vai ter algo como 300 bilhões, 400 bilhões, 500, se somar os títulos negociados aqui no Brasil, e o investimento direto ainda é maior, né? Então, de fato um canal mais importante para a economia brasileira. Esse valor que você mencionou agora é o estoque. Esse valor de 300, 400, 500 bilhões aí seria uma aproximação do estoque de investimento em carteira, dependendo se você olha só ações ou inclui também títulos, né? Principalmente títulos negociados aqui no Brasil, onde os não residentes têm uma participação importante, e o estoque de investimento direto é bem maior. Ô, João, então, antes de você continuar... 300 bilhões e outro na casa de 1,3, né? Não é isso? Só para a gente guardar a comparação entre os números, tá bom? Sim, obrigado, sim. O presidente tem um complemento e uma pergunta para fazer. Presidente. Pois não. Oi. Tiago, acho que nessas suas estatísticas aí, primeiro uma coisa muito positiva é como que uma certa internacionalização, né, das empresas brasileiras através desse investimento que você coloca, o que é também bastante positivo para nós, né? Mas, além disso, eu queria entender o seguinte: você tem alguma tendência desse investimento direto no Brasil, especialmente na aquisição de ações ou investimento direto, seja com crédito, seja com compra de poder acionário, em especial da China, em vários países, né, adquirindo empresas, ampliando a sua influência no mundo todo, e eu penso que devam estar aumentando os investimentos chineses no Brasil, ou através de terceiros, não exatamente chineses, mas através de terceiros. Se essa tendência é correta ou é só uma impressão de quem está analisando as empresas a partir de um patamar de chão de fábrica, o que você poderia acrescentar? E se for isso, em que setores? Se existe essa estatística, né, de para onde estão vindo os investimentos estrangeiros? Para que setores? Perfeito, acho que sim, acho que os investimentos chineses têm ficado mais relevantes, né? E eu me lembro daquela teoria que dizia assim, primeiro o comércio e depois o investimento direto. Então, acho que essa defasagem aí, ela se verifica aqui nesse caso da China também, que virou num espaço aí de uma década, 2 décadas, o grande parceiro comercial brasileiro, e tinha uma posição que era relativamente menos importante na parte do investimento direto. E acho que também sublinhar a questão da leitura das estatísticas, né? Então, a gente consegue coletar dados por 2 conceitos, pelo menos para as posições. Para o fluxo é um pouco mais difícil, mas para posições, a gente divulga os estoques de investimento direto aqui no Brasil por 2 critérios de país, que a gente chama de país imediato e país final, né? Então, se existe uma empresa com um grupo multinacional que tem sede lá na China, que monta uma empresa em Luxemburgo, por exemplo, e essa empresa de Luxemburgo vai aportar recurso da empresa aqui no Brasil, né? A China é o país do investidor final, nesse caso, e Luxemburgo é o país do investidor imediato, né? E a gente sabe que esse, na verdade, até é um caso bem simples, né? As estruturas de controle dos grupos multinacionais
são muito mais complicadas com essa. A gente tem vários grupos que têm centenas de empresas que compõem, né, essa estrutura. E é um esforço estatístico grande para conseguir mapear essas cadeias, né, percorrer essas cadeias. Tem alguns estudos aí que dizem mais ou menos o seguinte: se todo mundo fizesse o caminho direto, né, se o país final fosse sempre igual ao país imediato, ou seja, eu estou no país, vou investir quero investir num outro país e eu coloco os recursos diretamente lá. Minha cadeia só tem 2 passos aí, né? Você teria, em termos de fluxos, de posições, algo como 5 vezes menos, né, de valores. Ao somar o estoque, né, de cada um dos países, você vai duplicando, triplicando isso, seja o número de passos ali dentro da cadeia, né? Então, ao invés da China usar Luxemburgo depois Brasil, a China seria só direto Brasil. Aí você não teria Luxemburgo reportando um investimento direto recebido e um outro investimento direto sendo realizado lá no Brasil, né? Retiraria. Então, é um volume considerável, né? E acho que a existência, a possibilidade de construir essa estatística por país final permite olhar esse tipo de fenômeno. Então, quando a gente olha a posição da China na distribuição por país do investidor imediato, ela ainda é pouco relevante. Mas quando chega para o país final, aí ela está dentro do top 10, top 5, né, se bobear. Então, é um crescimento importante. Acho que tem alguns setores, né, em que a China se destaca. A gente publica também algumas estatísticas que promovem a distribuição conjunta entre o país do investidor imediato, o país do investidor final, né, e alguma coisa sobre o setor econômico aí dessas empresas. Acho que a eletricidade é um setor que tem sido importante para a China. Extração de petróleo é um setor também relevante, e alguma coisa em termos de setor financeiro. Acho que são os 3 que têm se destacado aí nesse ponto. Mas me parece uma trajetória ainda crescente, né? Tem mais espaço para ser ocupado dentro do investimento direto. Então, só complementando que o país final é uma estatística que pode ser complexa, né? Porque imagina que a empresa chinesa montou um fundo de investimento, que não é exatamente uma empresa, né? É o maior cotista desse fundo, mas tem outros cotistas de outros países, né, que às vezes se misturam. Esse fundo controla um segundo fundo numa terceira economia e, a partir daí, você promove o investimento no Brasil, né? Não só o número de etapas da cadeia, quanto a diferenciação de estruturação da operação financeira, se você está canalizando isso por um fundo ou por uma empresa, vai dificultando essa rastreabilidade, né? A estatística, na verdade, é uma tentativa de simplificação da realidade econômica, né? Tem aquela parábola lá do mapa do tamanho da cidade, né? Se você for dando mais detalhe, chega uma hora que fica inútil, porque é do mesmo tamanho da cidade. Mas tem aspectos que podem ser mais complicados, né, de simplificar. Mas, respondendo a sua pergunta, sim, acho que a China tem ocupado um papel cada vez mais importante e tem espaço para crescer. A teia de aranha que se faz nas operações de lavagem de dinheiro acaba sendo usado de forma legal para as transferências de recursos, né? Porque no final você nunca sabe onde começa, onde termina, onde parou o recurso, né? Sempre tem uma dificuldade adicional, embora seja tudo legal, né? A nossa brincadeira enquanto compilador de estatística é chegar nos fóruns internacionais e perguntar onde está o representante das Ilhas Caimã, de Bahamas ou de países assim, para a gente conseguir ter mais informações e decompor essa cadeia. Legal, Tiago. Tiago, eu queria voltar num ponto aqui, explorar um pouco mais. Você chegou até a dar um exemplo prático no setor de petróleo, falando, né, sobre a classificação dos investimentos, mas eu queria avançar um pouquinho aqui, porque tem uma discussão que na literatura econômica que não é nova, né, sobre a dinâmica de longo prazo dos fluxos de investimento direto,
envolvendo, inclusive, investimentos recebidos e remessas ao longo do tempo, que poderiam trazer riscos até para o equilíbrio do balanço de pagamentos. E aí, surgiram coisas que eu vejo como um pouco relacionadas a isso, de ordem prática, num debate na imprensa, especialistas ou agentes do mercado falando sobre esse assunto. E aí, principalmente 2 casos aqui que eu queria trazer para você comentar. Um deles, ele atribui uma avaliação de qualidade nos investimentos, separando participação do capital em empréstimos intercompanhia. Né? Você comentou um pouco já sobre isso, mas assim, simplificando um pouco pelo que essa argumentação, a ideia é que os primeiros seriam para ampliação produtiva, portanto, investimentos que ficam, e os segundos, né, os empréstimos de intercompanhia, vistos como, de fato, empréstimos e que o dinheiro sairia de algum momento, quase como se estivesse dizendo que um, de fato, tem um investimento produtivo para ampliação de capacidade, para desenvolvimento de novas atividades, e o outro não. Apesar de você ter dado aquele exemplo, eu queria que você comentasse um pouco mais, porque eu acho que isso aqui é uma coisa que gera muita confusão, sobre de fato como essas coisas funcionam. E o segundo, que eu acho que é um passo além nisso, é a indicação de alguns economistas, que eu já vi, inclusive, no Brasil e no exterior, então acho que me parece que não é uma questão específica, uma preocupação específica do Brasil, é que fluxos de capital, né, de investimentos em carteira, por exemplo, entrariam no país disfarçados de investimento direto, e que isso geraria uma distorção nas estatísticas oficiais, e algumas das pessoas que falam isso, inclusive, eventualmente sugerem alterações na estatística. Aí acho que você já comentou, né, a estatística, a metodologia não é do Banco Central, né, a metodologia é uma metodologia internacional padronizada. Mas, enfim, pegando aqui esses 2 pontos, eu não sei se você eventualmente pode trazer mais algum, o que é mito, o que é verdade em relação a isso, sobre essa possível distorção do que a gente entende aqui como as estatísticas de investimento direto? Acho que vale a pena a gente voltar para a definição do investimento direto, né? Que eu tenho um investidor em outra economia que quer participar da gestão da empresa aqui no Brasil, por exemplo, e vai fornecer recursos para que essa empresa realize as suas atividades, né? Então, quando a empresa recebe um recurso por meio de aumento de capital, né, por meio de um empréstimo que ela tomou junto da matriz, por meio de uma máquina ou um insumo que ela recebeu, né, e talvez precise pagar depois, talvez seja incorporado ao capital, por meio de uma exportação que ela vai realizar e os recursos estão sendo colocados à disposição agora, né? Acho que esses recursos não são carimbados. Na hora da empresa realizar algum tipo de gasto aqui no Brasil, ela vai ter uma composição dessas fontes próprias, digamos, né? Que inclui tanto o lucro que ela auferiu em períodos anteriores, e aí a gente está falando de um recurso à disposição que não implicou em liquidação financeira ou numa operação cambial, necessariamente, ou de uma moeda estrangeira que foi convertida em moeda nacional porque o capital dela aumentou ou porque esse empréstimo agora possibilitou a ela ter esses recursos. Há casos de empresas que usam só uma forma, há casos de empresas que compõem, né, essas 2 formas, mas a gente não tem nenhuma evidência de direcionamento, né, de acordo com a modalidade de ingresso que esse recurso foi colocado à disposição, que vai ser utilizado da forma A ou da forma B, né? E acho que vale esclarecer também a minha intuição, a minha conversa nesses últimos anos com analistas, pesquisadores, economistas de forma geral, que o investimento direto tem esse nome investimento, mas ele não é equivalente à formação bruta de capital fixo. Quando a gente fala sobre o uso que a empresa vai fazer das suas atividades,
essas atividades envolvem formação bruta de capital fixo, mas envolvem uma gama de possibilidades aí. Uma empresa que, sei lá, resolveu alterar o funding dela de doméstico para externo. Vou pagar, né, um recurso que eu tinha tomado aqui no mercado doméstico e prefiro ficar devedora lá para a minha matriz, por exemplo. Né? Isso é um uso. Vou fazer uma campanha publicitária, vou aumentar os salários, né? Vou modificar o meu parque de máquinas, tal. Tudo isso são atividades da empresa, né? Então, é muito difícil, eu diria que não existe uma identificação direta entre a modalidade de capital ou a forma de ingresso lá daquele funding e o uso que a empresa vai fazer aqui dentro. A estrutura do balanço de pagamentos tem conta corrente, conta capital, que é uma pequenininha, agora ficou maior com ativos virtuais, e conta financeira, né? Então, na conta financeira, as categorias funcionais, tem lá investimento em carteira, tem outros investimentos, tem derivativos, e tem investimento direto. Mas investimento direto é um item da conta financeira. Então, a gente está falando dos recursos que são colocados à disposição da empresa, e não está falando da forma como a empresa vai realizar esses gastos ou usar esses recursos, que aí muitas vezes é uma operação doméstica, né? Eu sou uma empresa que estou instalada aqui no Brasil, vou construir uma fábrica nova, tudo bem, eu posso estar realizando importações, né? Mas eu estou contratando mão de obra doméstica, fazendo compras domésticas, tal. Ficou uma operação aí entre dois residentes, né? Então, eu não vejo nenhum tipo de ligação entre essas modalidades e não vejo assim no sentido empírico, né? Observando as operações que ocorreram nesses anos todos e que a gente acompanha. E aí se encaixa a questão de investimentos em portfólio, em renda fixa, né? O Brasil já teve, né, em décadas anteriores, em momentos de muito mais escassez de moeda estrangeira, uma série de controles que você poderia chamar, talvez, de controles de capital mesmo, né? Então, a saída do recurso daqui depende, você quer importar, você vai importar o quê? Você está mandando lucros? Deixa eu conferir se os lucros de fato são lucros e são condizentes. Você quer pagar um empréstimo que você tomou, você tem que provar que aquele recurso ingressou, né? E essa é a condição para conseguir fazer o pagamento e conseguir fazer a saída, né? O que a gente tem hoje são controles de informação, não são mais controles de capital, né? Então, o Banco Central recolhe os dados, seja os dados de câmbio, seja os dados de operação no exterior, né? Uma empresa hoje pode, com a sua matriz, por exemplo, pegar um empréstimo e deixar o recurso depositado no exterior? Pode. Ela vai informar o Banco Central que isso aconteceu. Na hora de pagar, se ela quiser pagar do Brasil, ela pode, se ela quiser pagar do exterior, ela pode. Então, esse tipo de controle não existe mais, né? E aí, acho que a questão é, se essas operações elas estão legalizadas, né, e o contexto de moeda estrangeira é outro, por que motivo, né, alguma empresa iria tentar pegar um atalho ou um caminho diferente? Eu quero fazer um investimento em renda fixa, mas eu vou registrar aqui de outra forma, usar um código que pareça investimento direto. Não vejo nenhum tipo de incentivo, né, para isso acontecer, né? Na verdade, na questão da renda fixa, você tem até diferenciações tributárias, né? Ou já teve, em que o não residente paga uma alíquota que estava zerada para os ganhos em renda fixa, né? Enquanto o residente não, né? Então, seria o contrário, né? Seria estranho pensar que uma empresa vai querer fazer uma operação de renda fixa e vai ter, na verdade, uma perda em termos tributários, né? Ao dizer que aquilo é investimento direto e não é renda fixa, por exemplo, né? Então, assim, a estatística sempre vai ter várias limitações, mas eu diria que esse tipo de análise não encontra respaldo aí no que a gente observa, tanto em termos econômicos e em termos legais também. Excelente, Thiago. Acho que esclareceu muito bem, né? É curioso que a gente vê, né, inclusive pessoas influentes falando sobre isso,
Mas acho que ficou claro aqui que, do ponto de vista prático, pensando tanto em sustentabilidade do balanço de pagamentos quanto nesse tipo de operação, não é... Enfim, acho que a gente consegue entender muito melhor agora o que é realmente a realidade, né? É interessante a gente ler pessoas, colegas falam, olha, isso aqui parece uma coisa realmente que tem algum impacto, mas que, de fato, eu acho que é uma interpretação que não... Enfim, que eu entendo que não condiz com a realidade, né? E só um complemento em termos operacionais, João, na regulação do mercado de câmbio, existe a figura do empréstimo. Se esse empréstimo é realizado entre partes de um mesmo grupo econômico, né? Se credor e devedor pertencem ao mesmo grupo, ou se eles não pertencem, né? Se é banco ou se não é banco, para entrar na exceção das operações de intercompanhia, né? Essa é uma definição exclusivamente estatística, né? Não tem nenhuma quesito legal, né? A gente já teve IOF, ou em termos de impostos, tal. O empréstimo é empréstimo, né? O carimbo dele de mesmo grupo econômico é feito lá dentro da estatística. Então, nem faria sentido, né, você querer utilizar de algum tipo de subterfúgio ou uso para dizer que aquilo é uma operação intercompanhia, porque na hora que você vai no banco, não existe operação intercompanhia, né? Existe só uma operação de empréstimo. Excelente, Thiago. Acho que ficou muito claro. Acho que, Renato, a gente está chegando aqui no final do nosso tempo regulamentar. Presidente Pedro, não sei se tem mais alguma pergunta para fazer. Ótimo. Então, Thiago, queria te agradecer de novo. Acho que a gente aprendeu muito sobre como funcionam as estatísticas, sobre como interpretar de fato, né? Bom, vimos, né? Falamos também sobre a importância do investimento direto estrangeiro recebido pelo Brasil, sobre a importância para o equilíbrio de balanço de pagamentos, né? A estabilidade ao longo do tempo, e tiramos dúvidas aqui sobre como interpretar melhor esses fluxos, entender de fato o que acontece. Queria te agradecer muito, devolvo aqui a palavra para o Renato. Vamos agora então para nossas considerações finais, né, presidente? O que você pode contribuir para a gente finalizar aqui hoje nosso debate? Eu queria agradecer, é um assunto bastante importante, que certamente poderia até se desdobrar em outras questões relativas a isso, que é o investimento externo, que nós precisamos muito, né, como economia brasileira, para o desenvolvimento do país. São muitas as possibilidades, as potencialidades, e por vezes nós não temos capital para tanto. E mesmo quando temos, são capital a custo muito elevado, através de operações de crédito vindas com fundos do exterior e que chegam ao Brasil, mas absurdamente caros. Então, de fato, é muito importante que a gente tenha essa possibilidade, e os desdobramentos são grandes na indústria, especialmente, mas também nos investimentos necessários para o desenvolvimento em geral. Eu quero agradecer ao Tiago, quero agradecer ao João Emílio, à Comissão de Economia em Debate, coordenada pelo conselheiro Haroldo da Silva, por essa oportunidade, ao Renato pela condição aí sobre o enfoque do Departamento de Comunicação. Obrigado, presidente. Tiago. Sim, tentar sintetizar aí dois pontos só, bem rapidamente, né? O primeiro, a importância do investimento direto na dinâmica das contas externas brasileiras. Então, lembrar que esse é um investimento realizado numa empresa aqui no Brasil, que tem o seu balanço em reais e que vai ter mais lucros ou menos lucros conforme a economia cresça mais ou a economia cresça menos, né? Então, desse ponto de vista, o investidor lá no exterior está carregando o risco de câmbio, o que não acontece no empréstimo normal, e está carregando também o próprio risco da economia brasileira, desse desempenho, né? É como se ele estivesse sendo sócio aí numa economia que ande melhor, significa também uma maior lucratividade para ele, né? E acho que isso é uma situação muito diferente
do que a economia brasileira viveu lá na crise da dívida externa, por exemplo, em que você tinha um passivo formado majoritariamente por empréstimos bancários, né, que estavam denominados em moeda estrangeira, portanto, o risco de câmbio era das empresas aqui dentro, e que se a economia passasse por períodos recessivos e por crises, a renda associada àquele investimento continuava sendo, os juros, né, continuavam sendo obrigação desses devedores, né? Então, acho que isso é um avanço em termos da composição do passivo externo e da forma de financiar o relacionamento da economia brasileira com o resto do mundo. E o segundo, que a gente está à disposição, né? O Banco Central possui uma série de estatísticas. Eu recomendo uma publicação do relatório de investimento direto. Até o final desse mês, a gente deve atualizar aí para as posições e transações do ano de 2023. E tem uma série de tabelas, né? Outras informações ali correlatas na página do Banco Central no setor de estatísticas. E para a gente, enquanto compilador, é muito importante, né, esse tipo de conversa e de fazer a mensagem chegar corretamente para os usuários, que são heterogêneos, né, mas são vários das estatísticas, que é o nosso produto, para conseguir interpretar a economia da forma mais próxima da realidade possível. Então, muito agradeço bem. Obrigado, para João. Excelente, Tiago. Obrigado, presidente Pedro, obrigado, Renato. E aí eu acho que a gente pode depois, Tiago, com esses links, colocar na descrição do vídeo, para quem tiver interesse, já poder acessar com facilidade. Vou mandar o link para vocês, né? E a gente está à disposição, tanto para ver lá, quanto para tirar dúvidas também, é bem comum. Excelente. Tiago, então, de novo, muito obrigado pela aula aqui, aprendemos muito. Tá? Desejo uma boa semana para todos. Obrigado a todos. Obrigado, Tiago, João, presidente Pedro. E a vocês que nos acompanharam até esse momento, mais um Conversando com Economistas especial hoje, com a Comissão de Economia em Debate. Espero que esse debate de hoje traga uma visão mais clara sobre a importância das estatísticas de investimento direto e como elas impactam as decisões econômicas no Brasil. Essa foi a nossa contribuição de hoje. A gente se encontra numa próxima edição do Conversando com Economistas. Um forte abraço e até lá. Tchau, tchau.